Fala galera, aqui quem está falando é o professor Vitor Fernandes de Física e nós estamos juntos para mais uma videoaula. O assunto da nossa videoaula de hoje é cinemática vetorial. Talvez um monstro no seu assunto de cinemática, mas nós pretendemos finalizar com esse monstro, com esse pesadelo hoje. Qual é o grande problema enquanto você estuda cinemática vetorial? É que, na verdade, eu preciso ter muita propriedade a respeito do conceito de vetores. Por quê? Porque a cinemática vetorial é a interpretação do movimento dos conceitos da cinemática através de um vetor, ou seja, analisando direção, sentido e módulo. Beleza? Tudo bem? O nosso assunto cinemática vetorial começará com um conceito chamado velocidade vetorial média. A primeira coisa que eu preciso que você compreenda, a equação de velocidade média não muda. Velocidade média sempre será calculada por deslocamento dividido por um determinado intervalo de tempo. O que está mudando então, Vitor, daquela velocidade escalar média para essa velocidade vetorial média? É que agora eu estou me importando com direção, sentido e módulo. Ou seja, enquanto eu penso em velocidade vetorial média, eu estou pensando em deslocamento vetorial e intervalo de tempo. Da onde veio o vetor velocidade vetorial? Do deslocamento vetorial. Então, sempre que eu estiver trabalhando com velocidade vetorial média, eu preciso estar trabalhando com um deslocamento vetorial. O que é o deslocamento vetorial? É a menor reta possível que liga o ponto início ao ponto final. Por exemplo, quando você olha para cá, eu estou visualizando que eu tenho um móvel saindo da posição P1, posição 1, indo para a posição P2. Obviamente, você consegue visualizar que a trajetória desse móvel é uma trajetória curvilínea, em formato de curva, onde o ΔS, deslocamento dele escalar, é representado pela linha em vermelho. Mas quem é o deslocamento vetorial? É a menor reta que liga o ponto início ao ponto destino, o ponto origem ao ponto destino. Por isso que o deslocamento vetorial é esse cara aqui, ó, essa linha em azul. Enquanto nós estivermos falando sobre velocidade vetorial média, eu vou precisar trabalhar com esse deslocamento vetorial. Por exemplo, ó, uma das clássicas questões do nosso vestibular. Um entregador de pizza sai da posição P e vai para a posição Q, onde é feita a sua entrega. Só que essa cidade construída é uma cidade onde nós temos quarteirões de comprimentos 100 metros por 100 metros, ou seja, é uma cidade planejada onde cada quarteirão tem 100 metros de lado. Tudo bem até aqui? Beleza? O móvel se movimenta em função de mão, contramão, congestionamento, não me importa, com a seguinte característica: percorrendo a trajetória indicada no quadrilátero de P até Q. Mas, Vitor, esse é o deslocamento do móvel? Não. Essa é, na verdade, a distância percorrida por ele. Então, se eu pensasse em distância percorrida, seria 100 metros, 200 metros, 300 metros, 400, 500, 600, 700. Ele tem 700 metros de distância percorrida. Tudo bem até aqui? Beleza? Agora, quem é o deslocamento vetorial desse móvel? O deslocamento vetorial vai ser a menor reta que liga o ponto origem ao ponto destino. Como que nós faremos isso? Eu vou ligar um ponto origem ao ponto destino por uma reta e eu vou visualizar que assim como você está acostumado a fazer nos seus exercícios, no seu vestibular, ao traçar uma reta aqui e prolongar essa vertical e essa horizontal, eu formo um triângulo chamado triângulo retângulo. Quem é o deslocamento vetorial?
eu vou visualizar aqui no triângulo formado, e eu preciso que você imagine isso. Nesse triângulo formado, esse deslocamento vetorial, na verdade, é a minha hipotenusa desse triângulo retângulo. Como que eu vou calcular, Vitor? Através de um conceito chamado Pitágoras. Beleza até aqui? Então, se eu percebo que na vertical tem 3 quadriláteros, então são 300 metros. Na horizontal são 4 quadriláteros, então são 400 metros. Eu estou formando um triângulo de vertical, um cateto de 300, o outro cateto na horizontal de 400, e a hipotenusa só pode valer quanto? Estamos falando, obviamente, de um triângulo pitagórico, e para tal triângulo pitagórico, essa hipotenusa vai valer 500 metros. Então, nesse caso, a distância percorrida pelo móvel é uma distância de 700 metros. O deslocamento vetorial é um deslocamento de 500 metros por conta de Pitágoras. Tudo bem até aqui? Beleza? Ah, Vitor, então, ó, se esse móvel que eu estou indicando lá, que saiu do ponto P, indo para o ponto Q, leva 20 segundos para percorrer essa trajetória, para ter esse deslocamento, qual vai ser a sua velocidade média vetorial? Uai, eu vou entender que essa velocidade média vetorial vai ser o deslocamento vetorial, que nós encontramos como 500 metros, dividido pelo tempo 20 segundos. 500 dividido por 20, eu estou encontrando uma velocidade vetorial média de 25 metros por segundo. Peraí, Vitor, deixa eu ver se eu entendi. Então, enquanto eu estiver trabalhando com velocidade vetorial média, eu preciso interpretar o deslocamento como vetor para que a minha velocidade também seja um vetor. Exatamente. Sempre que eu estiver trabalhando com velocidade vetorial média, eu vou precisar interpretar o deslocamento como uma grandeza vetorial. Beleza até aqui? Tudo bem? Um outro assunto que é muito importante nessa cinemática vetorial é um conceito chamado aceleração vetorial média. Como que nós vamos calcular a aceleração vetorial média? A aceleração é calculada por ΔV sobre ΔT. Qual é a diferença da aceleração vetorial média? Que eu estou interpretando o vetor aceleração. O vetor aceleração média é a variação da velocidade vetorial dividido pelo intervalo de tempo. Ou seja, nesse momento, eu não interpreto a variação da velocidade como uma grandeza escalar. Eu interpreto a variação da velocidade como um vetor. Entenda, toda variação da velocidade é velocidade final menos velocidade inicial. Preste atenção. Quando eu faço variação da velocidade sendo velocidade final menos velocidade inicial, na verdade o meu discurso é vetor variação da velocidade sendo vetor velocidade final menos o vetor velocidade inicial. O que eu estou trabalhando? Estou trabalhando com o conceito de diferença de vetores. Vetor velocidade final menos vetor velocidade inicial. Como que eu faço diferença de vetores? Aí eu preciso retornar na aula de vetores, onde eu entendo que toda operação com vetores tem que respeitar uma regra chamada regra do polígono, onde eu vou formar um polígono. E nessa diferença de vetores, quando eu faço velocidade final menos a velocidade inicial, o meu vetor velocidade inicial tem na sua frente um sinal de menos. O que isso implica, Vitor? Implica em mudança do sentido do vetor velocidade inicial. Então, se o meu vetor velocidade inicial era um vetor para cima, quando eu coloco menos ele vai ser um vetor para baixo. Se era um vetor para a esquerda, quando eu coloco menos ele vai ser um vetor para a direita. Vamos colocar um exemplo disso? Por exemplo, olha para cá. Aqui eu estou indicando um móvel que está se movimentando numa trajetória circular, curvilínea, em que ele está partindo da primeira posição com uma velocidade V1 e está indo para uma segunda posição com uma velocidade V2. Tudo bem até aqui? Beleza? Então, ó, saiu da velocidade inicial V1 e partiu para uma velocidade final V2. Quem é essa variação da velocidade?
A variação da velocidade vetorial vai ser o vetor velocidade final menos o vetor velocidade inicial. A interpretação vetorial me permite afirmar que a velocidade final é uma velocidade de direção horizontal, sentido para a esquerda. Tá comigo? Beleza? E a velocidade inicial é uma velocidade de direção vertical, sentido para cima. Quando eu faço a variação vetorial da velocidade, sendo velocidade final, vetor, menos vetor velocidade inicial, o meu vetor velocidade inicial vai ter seu sentido alterado. Pegou? Beleza? Beleza? Olha pra cá, presta atenção. É isso que eu estou indicando. Eu vou fazer o meu vetor velocidade final menos o meu vetor velocidade inicial. Na regra do polígono, a velocidade final menos a velocidade inicial, eu represento primeiro o vetor velocidade final. Onde eu termino o vetor velocidade final, eu faço o vetor velocidade inicial, respeitando direção e sentido e os sinais. Beleza? Então, ó, comecei pelo meu vetor velocidade final, fiz o V2. Beleza até aqui? Tudo bem? Vou fazer o meu vetor velocidade inicial, só que é menos ele. Se é menos ele, eu inverto o seu sentido. Ele não era vertical? Vou fazer vertical para cima? Vou fazer ele vertical para baixo. Quem é o meu vetor variação da velocidade? Pela regra do polígono, é o vetor que fecha o polígono, ligando o ponto origem ao ponto destino. Tá comigo, sim ou não? Beleza? É por isso que nesse momento eu posso representar o vetor variação da velocidade como sendo esse aqui, ó. Peraí, Vitor, deixa eu ver se eu entendi. Vamos supor que nesse exemplo, o meu vetor velocidade inicial e o meu vetor velocidade final tenham valores iguais a vetor velocidade inicial, 30 metros por segundo. Vetor velocidade final, 40 metros por segundo. Tudo bem até aqui? Eu já entendi no slide anterior que o meu vetor variação da velocidade vai ser uma hipotenusa de um triângulo retângulo formado entre os vetores velocidade final e menos velocidade inicial. Então, se eu faço essa hipotenusa, de novo eu estou trabalhando com um triângulo pitagórico. Tudo bem até aqui? Beleza? Um cateto vale 40, o outro cateto vale 30 e a hipotenusa vai valer quanto? Só pode valer 50. Quando eu faço a aceleração sendo ΔV vetorial sobre ΔT, esse ΔV sobre esse ΔT vai ser 50, que é a variação da velocidade sendo a resultante diagonal do meu triângulo retângulo, dividido por um tempo de 20 segundos. O tempo é escalar, não me importa direção e sentido, por isso eu posso afirmar que a aceleração vetorial média, nesse caso, vai ser a variação da velocidade vetorial, que deu 50 metros por segundo, dividido pelo tempo escalar, 20 segundos. Isso então me dará uma aceleração vetorial média de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Preste atenção, você percebeu que a unidade da velocidade, a unidade da aceleração não mudaram? Não, não vão mudar, porque o conceito é o mesmo. A única diferença é que agora eu estou interpretando como vetor. Uma dica que eu te dou, enquanto eu falo, você escreve. E aí você desenvolvendo esse cálculo, você consegue analisar quais são as perspectivas de resposta. Beleza? Tudo bem? Queridos, nesse conceito de cinemática vetorial, nós ainda temos o conceito velocidade relativa e composição de movimento. E aí estão em outras videoaulas. Não deixe de acompanhar. Eu vou deixar um exercício a respeito desse conteúdo para você se testar. Um grande abraço, fica com Deus.